Após a derrota no Clássico Grenal, que foi mais uma derrota no Brasileirão, a demissão de dirigente nos bastidores, os treinamentos bastante acalorados, o Internacional recebe mais duas notícias ruins para o próximo compromisso que o Colorado tem, que é a Copa Libertadores da América. O Internacional que treinou ontem pela manhã no CT Parque Gigante e no meio ali do dia viajou para a Venezuela e no finalzinho da tarde, início de noite, desembarcou lá na Venezuela para encarar o Metropolitanos amanhã às 9 horas da noite no Estádio Olímpicos. O Internacional que para essa partida tem os seus problemas e logo após eu mostrar a lista de relacionados você vai entender um desses problemas. Aparecendo na tela aí para você a lista de relacionados do Internacional: o Alan Patrick, o Alemão, Carlos de Pena, Emerson Júnior, Felipe, Gabriel Baralhas, Gabriel Barros, Gustavo Campanharo, Igor Gomes, Jean Dias, Johnny, Luca, Luiz Adriano, Keiler, Matheus Dias, Nico Hernandes, Pedro Henrique, Rômulo, Tauan Lara e Wanderson. Você viu que aí na lista de relacionados que aparece na tela aí, para você, um Internacional com bastantes nomes faltando aí nessa lista, não é? Pois você pode ver que nessa lista de relacionados está faltando 4 jogadores: o René, o Fabrício Bustos, Maurício e também Gabriel Mercado. O René ainda continua se recuperando na lesão na posterior da coxa esquerda. O Fabrício Bustos fora por entorse no tornozelo direito. O Maurício, depois de ter naquela dividida com o Kahneman no Grenal, machucou o ombro e está aí com uma luxação no ombro e é desfalque por pelo menos um mês. E o Gabriel Mercado, com uma lesão muscular, fica 3 semanas fora como desfalque do Internacional. E os jogadores que podem suprir essas faltas aí, o Internacional vai ter que trabalhar bastante para poder, o técnico Mano Menezes vai ter que trabalhar bastante para poder colocar jogadores aí para suprir essas faltas. Para o lugar aí do René Tauan Lara deve ser o jogador escolhido pelo Mano Menezes. Para o lugar do Gabriel Mercado, o Nico Hernandes deve ser o escolhido. Para o lugar do Pedro Henrique, a solução, para o lugar do Maurício, deve ser, no caso, então, o Pedro Henrique. E para o lugar do Fabrício Bustos, o Internacional, o Mano Menezes pode escolher aí Igor Gomes ou optar por o Rômulo, que até mesmo jogou como lateral direito no Clássico Grenal. O Internacional que tem, além dessa notícia aí, notícia ruim de jogadores lesionados, ainda o Colorado recebeu a notícia de que caiu para a terceira colocação da fase de grupos da Libertadores, do grupo B, que é o grupo do Internacional. Após a vitória do Independiente Medellín sobre o Nacional do Uruguai lá na Colômbia por 2-1, o Colorado cai na tabela de classificação, é o terceiro colocado aí com 5 pontos. O líder momentaneamente é o Independiente Medellín com 7, segundo colocado com 7 também é o Nacional do Uruguai. No Internacional é o terceiro colocado com 5 pontos e o último colocado é o Metropolitanos sem nenhum ponto somado até o momento. O Internacional, com essa situação, com desfalques e também cair na tabela de classificação, obrigatoriamente é obrigado sim a vencer amanhã às 9 horas o Metropolitanos na Venezuela para ir voltar a ser classificado aí para as oitavas de final e também pode ser líder aí momentaneamente até a próxima rodada, tá certo? Agora, pessoal, vamos falar um pouco sobre mercados de contratações. Como todo mundo sabe, o Internacional está aí alucinado, está fanático em contratar aí o Gustavo Cuéllar como volante do Internacional. Gustavo Cuéllar, que é o sonho de consumo do presidente Alessandro Barcelos. Inclusive, a gente tem informação que ele troca mensagens no WhatsApp direto aí com o Gustavo Cuéllar. E o Internacional, em caso de não conseguir tirar o jogador lá do Al Hilal da Arábia Saudita, visto que o presidente do clube saudita lá, o Sheik, dono do Al Hilal, parece que é um cara muito pouco irredutível para conversas, e o Internacional já pensa num plano B, caso não consiga contar com o Gustavo Cuéllar. E o nome da vez que surge é do Bruno Henrique, ele que joga lá no Al Ittihad. É o jogador que tem contrato com o Al Ittihad até setembro desse ano, pelas informações que a gente tem nos bastidores, informação também traga em primeira mão pelo portal o Gol, dá a informação de que o Bruno Henrique não tem aí nenhum interesse em renovar com o Al Ittihad e o Internacional é o clube aí que é de interesse, no caso o Internacional tem interesse em contratar esse jogador caso o Gustavo Cuéllar não venha para o Internacional. E o Cruzeiro também
corre pela beirada como uma possível opção pelo jogador. Mas pela informação também do Portal Gol, o Internacional é o clube que está mais na frente nas conversas e o Cruzeiro está dando uma recuada e está dando uma segurada até pela questão financeira do clube, por o Cruzeiro avaliar nos seus bastidores, por ser um jogador caro em questão de contrato, luva e também de salários. Então o Internacional deve ser sim o destino do jogador em caso avance as negociações e caso também não feche com o Gustavo Cuéllar, tá certo? E como eu falei, pessoal, nessas demissões, como eu falei no início do vídeo, com as demissões que teve do Internacional, feito pelo presidente Alessandro Barcelos nessa última segunda-feira, né, antes de ontem, que foi a demissão aí do Sandro Ordonelli, né, coordenador técnico também do executivo de futebol, o William Thomas, quem vai assumir essas pastas momentaneamente, visto que o Internacional está 2 semanas aí sem o preparador físico também, o Carlos Lourenço foi o último preparador físico do Internacional, então o Colorado está com essas 3 vagas vazias momentaneamente, e pelo menos para coordenador técnico e executivo de futebol, o Internacional pode colocar inteiramente aí Dave Bandeira, ele que é gerente de mercado desde 2016 no Internacional, ele já fez essas funções algumas vezes momentaneamente, e até o momento ele é o cara que vai nos bastidores fazer ali da função de gerente de mercado, vai nos bastidores agitar essa questão de coordenador técnico e também de diretor executivo, até o Internacional contratar novos profissionais para essa área, tá certo? Como eu falei, o Internacional encara amanhã o Metropolitanos na Venezuela pela Copa Libertadores, é obrigado a vencer mesmo com os desfalques e também com o momento de terceiro colocado na tabela de classificação do Grupo B. Então o Colorado amanhã precisando vencer, fechou? Se tu não é inscrito, te inscreve no canal, ativa as notificações, deixa teu like. Até o próximo conteúdo. Eu sou o repórter Matheus Fernando. Tchau, tchau!